Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formalicei. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra, né? Então, esse é um projeto grande, tem bastante coisa que feita, a gente passou por muitas aulas já, né? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para essa playlist, tá? Por que esse projeto é tão longo, né? A gente está fazendo aqui um projeto muito completo, com muitas funções, e a gente está explicando cada linha de programação, tá? Então, mesmo que você esteja começando agora com o VBA, a gente olha às vezes para o user farm mais bonitão, um monte de coisa ali feito, a gente fica com um pouco medo. Mas não precisa se preocupar, a gente saiu lá do escopo, né, lá do rascunho, que foi feito num bloco de notas, onde a gente escreveu o que a gente construir nesse projeto. Depois a gente foi lá pro Canva, fez um monte de coisa, fez layout, tudo aqui explicadinho, tá? Então não perde, vai pra lá, faz sentido. Se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários, eu te ajudo, tá? O que a gente vai fazer hoje, né? Então, lembrando, o que eu estou fazendo aqui é uma continuação. Então eu vou direto aqui para o que a gente fez na última aula, para a gente poder dar sequência hoje, tá? Vou clicar aqui no acessar sistema, vou vir aqui no ordem de serviço, que é onde a gente está trabalhando. Na aula passada a gente criou esse layoutzinho menorzinho aqui, né? Já com a mecânica aqui dos botões de passar e tudo mais. O próximo passo que a gente vai fazer é fazer com que esse botão de mais e esse botão de filtro ele tenha uma mecânica, né, aparecendo um formulário secundário, onde a pessoa possa fazer a inserção das informações e também os filtros que ela precisa. Tá? Vai ficar muito parecido com o que a gente fez aqui com o do maquinário, né, onde você também tem esse mais, também tem esse filtro. Que aqui quando você clica, ele aparece esse filtro secundário aqui para você, né, esse campo secundário, com essas informações ali todas, tá? E a mesma coisa aqui também com o outro campo, tudo bem? Então percebe que aqui a gente fez esse layout em si, né? Então a gente montou essa estrutura e lá no nosso, agora de ordem de serviço, eu também vou precisar de um novo user form com todos esses dados, tá? Então o que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, eu vou lá para o Excel, né? Então a gente já deixou aqui uma aba de ordens e é onde eu tenho todas as informações que eu quero utilizar, tá? Então são muitas informações, né? A gente está falando de 19 informações diferentes, então são bastante coisa ali que a gente quer cadastrar dentro dessa nossa estrutura, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um layout onde a gente possa ter todos esses campos, que a gente possa ter todas essas mecânicas, né, funcionando de forma mais prática para você. Tá? E, além disso, a gente tem aqui também, aqui dentro da nossa base, né, algumas estruturas que a gente já foi utilizando aqui em momentos diferentes, né, que foram as imagens e tudo mais. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Vou voltar aqui para o VBA, vou criar um novo formulário, então cliquei com o direito, inserir user form, tá? Então ele vai aparecer o user form 1 aqui, vou vir aqui no F4, trocar o para categorizado, né, para ficar mais fácil de trabalhar, o nome do meu user form, então ele vai mudar, vai ser fr underline, e aqui eu vou chamar de ordens, tá? Pode ser o FROS, coisa do tipo, tá? Ordens. Eu vou dar nome aqui, né, para essa planilha ordens, porque agora eu vou falar muito dela, então eu vou chamar ela de PL ordens. Tá, então assim fica mais fácil para você poder trabalhar depois, tá? E mais seguro para o seu código também, a gente já falou disso em alguns momentos. E aí, o que vai acontecer? Quando eu falo aqui de ordens, primeiro passo, será que eu consigo, do mesmo jeito que eu fiz aqui com o maquinário, né, ter o mesmo formulário para fazer tanto a inclusão quanto a exclusão? Essa é a primeira pergunta aqui que a gente vai fazer, tá? Então, como que eu decido isso? Como que eu descubro isso? Dependendo das minhas informações do que vai ser filtrado. Por exemplo, eu tenho 19 campos aqui que vão ser campos de cadastro. E quando eu olho aqui para os campos de filtro, né, eu tenho 16 campos que são campos filtrados, tá? E esses campos não são os mesmos. Então, nesse caso aqui, não vai fazer muito sentido eu usar o mesmo user form tanto para cadastro quanto para filtro. Vai me dar mais trabalho do que criar um user form novo, tá? Então, por conta disso, eu vou fazer dois user forms nesse caso, entendeu? Então, no anterior, a gente tinha dois casos que eram muito parecidos, basicamente eram as mesmas informações, então ficava mais fácil. Aqui não, aqui eu vou fazer os dois separados, tá? Então, como que eu vou fazer para ele estruturar? Vou vir aqui nesse ordens, vou abrir ele aqui, né, para que ele caiba mais informações, né, porque a gente vai precisar de bastante coisa. Esse caption aqui, né, eu não quero user form 1, não faz o menor sentido. Eu vou colocar aqui alguma coisa que faça mais sentido, como cadastro de ordens de serviço, tá? Para ficar mais bacana ali na nossa estrutura, tá? Outra coisa, né? Esse layout aqui, não faz tanto sentido a gente fazer um layout estruturado pensando em ir lá no Canva. Se você quiser, você pode fazer isso também, tá? Esse daqui não vai fazer tanto sentido e eu teria que ter ali uma estrutura
a parte para isso, tá? Então depois a gente vai montar isso de forma separada, tá? Então aqui a gente vai montar primeiro só a visualização e as caixas que a gente precisa para cada elemento em si, tudo bem? Outra coisa que eu vou precisar, já vou aproveitar aqui do nosso layout que está pronto, tá? Eu vou pegar aqui uma caixa de texto, vou pegar aqui um LB e vou pegar aqui uma caixa de combinação, tá? Por enquanto eu vou pegar esses 3 elementos, copiei e vou trazer aqui para o nosso FR de ordens, tá? E vou colar ele aqui. Então essas informações aqui elas vão me ajudar com relação a como que eu quero que isso daqui seja estruturado, tá? Outro detalhe que eu quero fazer é o seguinte: eu preciso que a minha estrutura de layout, né, ele tenha um tamanho proporcional, né? Então, como eu tenho muitas informações ali, 19 informações diferentes, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais longa, né? Então, como se fosse uma folha ali de relatório, vai ter uma mecânica também mais bacana, tá? A primeira informação que eu vou precisar preencher aqui, olha, é a ordem de serviço. E a ordem de serviço ela vai ser um código ali, porque normalmente ela acaba sendo um código mesmo, seguindo a regra de cada empresa. Então, eu vou deixar que a pessoa faça esse preenchimento no formato de código mesmo, tá? Então, não vai ser um ID ou coisa do tipo. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, olha, e vou jogar ele aqui no canto, tá? Então, vou fazer aqui um layout de forma que ele fique mais ou menos estruturado. Depois a gente vai melhorar isso e você vai entender como, tá? Mas vou diminuir esse carinha aqui um pouco, porque a ordem de serviço não costuma ter um código tão grande assim, né? Então vou deixar isso daqui mais ou menos desse tamanho. Depois, eu vou ter aqui a data de criação, né? Então, informação de data, ele vai ser caixa de combinação também, né? Caixa de texto também, né? Posso até diminuir mais. E aí, eu vou colocar esse carinha aqui do lado, tá? Já vou começar a colocar aqui os nomes desses elementos. Lembrando, né? Para quem não lembra, aqui no nosso item aqui de maquinário, eu tenho LBDesk, TBDesk, né? Então é a mesma coisa eu vou fazer lá também, tá? Então, vindo aqui no ordens, esse carinha aqui vai ser LB OS, né, que é a ordem de serviço ali, e a TBOS, ok? Depois, né, então aqui eu estou falando da data de criação, né, então eu vou criar aqui LB criação e o TB criação, tá? Então assim ele vai usar essas duas informações ali pra gente, tudo bem? Depois, né, então foi ali a data, vou vir aqui para departamento. Departamento é uma caixa de combinação, porque eu quero que a pessoa tenha a opção de fazer a seleção, né, de departamentos diferentes. Então aqui eu vou usar a caixa de combinação, tá? E departamento eu também não precisa ser nada tão grande assim, né? Deixa eu só alinhar isso aqui no mesmo ponto ali de altura. A caixa de combinação e a caixa de texto elas têm uma altura um pouquinho diferente, então às vezes fica um pouco ruim de você ajustar. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar esses carinhas aqui, olha, esse carinha aqui ele tá com top 44.2, né? Então eu vou pegar esse daqui, esse aqui tá com um top 42, então eu gostei mais de 42, vou subir esses dois aqui para 42. Eu gosto de mais de números redondos, tá? 52, aí vai ficar na mesma altura, vai ficar alinhado, até nem preciso mexer nessa parte aqui que tá certo. Vou pegar um label, vou copiar e vou colar um label aqui também em cima, né, da nossa caixa de combinação. Lembrando, ela não precisa ser tão grande assim, então eu vou diminuir aqui também, não vai ter departamentos tão grandes assim, né? Beleza, até esse carinha aqui pode ser bem menor também, tá? Lembrando, ocupar menos espaço aqui é bom para você, porque você vai ter bastante informação, né? Depois vai ter aqui o solicitante. Solicitante também vai ser caixa de combinação. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa tenha a opção de digitar um nome que não existe. Tá? A gente falou um pouco disso lá umas 2 aulas atrás. Porque senão as pessoas vão começar a digitar errado o nome e aí você vai ter problema na hora de fazer gráficos com relação a isso. Tá? Ou de você fazer um relatório sobre isso, qualquer coisa do tipo. Então eu quero que seja uma caixa de combinação para garantir o preenchimento correto. Tá? Então eu vou deixar aqui já certo. Né? Então LB departamento, CB departamento. Beleza. Vou copiar esses dois aqui, colar. E aí o nome eu vou deixar um pouquinho maior, porque às vezes a pessoa quer colocar nome, sobrenome, coisa do tipo, principalmente para evitar ali nomes mais comuns, né? Então eu vou abrir aqui, deixar um pouco maior isso. Esse carinha eu posso fechar, deixar aqui um pouco maior. E aqui eu vou colocar então TB RESP, LB, né? RESP e o CB RESP. Ok? Então, beleza, tá aqui, estão aqui as informações ali que a gente precisa, né? Então, com relação à caixa de combinação e tudo mais. Tá? Depois disso, solicitante,
data desejada, né? Então que seria ali o prazo. Vou copiar isso daqui, olha, para que as datas tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então que seria a data de entrega que o solicitante pediu, né? Vou deixar ela aqui já, vou dar o nome aqui, né? Então vou colocar aqui como TB, data sol, né? Então que é a data de solicitação, tá? E aí aqui, data solicitada, né? LB data sol. É importante você deixar o LB com o mesmo nome do TB, porque ou do CB, né? Porque assim fica mais fácil você vincular as duas coisas depois, tá? Nomes parecidos para coisas que são relacionadas facilita a sua vida. Esse projeto aqui mesmo, né? Se você olhar para ele em si, tem muita coisa já dentro dele. Então, por conta disso, vai ficando complicado às vezes você lembrar ou você encontrar o elemento correto. Tá fazendo desse jeito fica mais fácil para você achar o item certo que você precisa trabalhar, tá? Beleza, então foi ali a data. Depois eu tenho aqui uma categoria, né? Então a categoria também vai ser uma caixa de combinação. Essa daqui tá no tamanho legal. E aí já fechou aqui essa parte pra gente. E até por coincidência, bem que no olho ali já deu certinho aqui o tamanho. Tá? Vou até ajustar aqui um pouquinho o tamanho, a distribuição, e diminuir aqui um pouquinho a largura. Já ficou legal aqui pra gente de layout, tá? Depois disso, então eu vou dar nome para esse cara. Então vai ser o LBCat e o CBCat, tá? Então aqui CBCat. Beleza, então fiz aqui uma primeira linha de elementos, vou continuar aqui, tipo de serviço, né? Então tipo de serviço também aqui, caixa de combinação, tá? Então vou colocar aqui, LB tipo, e é bom você já ir dando nome, assim como eu estou fazendo, porque assim você não esquece de nomear ninguém, tá? E CB tipo, beleza. Observações é caixa de texto, né? Então observações normalmente faz sentido que você deixe ela para o final, né? Então isso é mais coerente para a gente. Então eu vou pegar aqui uma caixa de texto e vou deixar ela aqui no final, tá? Então depois eu posso ajustar a posição dela. Vou aumentar aqui o tamanho, porque eu quero que ela pegue aqui de fora a fora, tá? Para realmente ocupar ali o espaço de trabalho. Vou pegar aqui, olha, o LB vai ser LB OBS, tá? E aí aqui vai ser o TB OBS. Perfeito. Depois eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho desse cara, ok? Então, para que a pessoa possa digitar mais linhas ali, então vai deixar a pessoa digitar mais do que numa caixa normal. E para que isso funcione, eu vou pegar essa caixa de texto, vou vir aqui em comportamento, tá? E você vai selecionar aqui esse multiline, que é normalmente false, você vai trocar ele para true. Assim, quando a pessoa escrever e acabar a largura da sua linha, ele vai pular já automaticamente para a linha de baixo, como o esperado ali desse comportamento, tá? Então, observações foi. Depois aqui tem uma tag, né? A descrição ali do maquinário em si, né? Então, e essas informações aqui, elas vão ser preenchidas de forma automática, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, uma outra caixa de combinação, né? Caixa de combinação, onde eu vou ter o tag ali desse elemento, tá? Então isso vai fazer uma diferença aqui pra gente. Tag normalmente é uma coisa menor, então eu vou diminuir aqui o tamanho da caixa de combinação, tá? Isso também me permite ocupar um pouco melhor o espaço. Vou dar nome para os dois, então é LB tag e o CB tag. Ok? Beleza. Preencheu aqui o CB tag, a gente vai pegar esses dados como aí descrição, categoria, localização e até essas três na verdade, e essas vão ser preenchidas ali de forma automática, tá? Então para isso eu vou pegar caixas de texto, ok? Então vou colocar aqui 3 caixas de texto, tá? Então a primeira é a da descrição, descrição obviamente tem que ser maior, né, para fazer sentido, então já vou deixar ela aqui um pouco maior, então não precisa ser muito, vou deixar aqui como LB desk, e aqui Mac, né, para não confundir lá com o desk da atividade, né, que é esse carinha aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, TB desk Mac, ok? Depois da descrição a gente tem a categoria do maquinário, né? Então eu vou pegar aqui uma caixa de combinação, colocar aqui do lado, né? Na verdade não é nem combinação, é caixa de texto essa aqui também, tá? Perfeito. Então aqui vou também chamar de LB cat Mac
e deixar junto aqui, beleza. E aqui o TB CatMac. Tá. Beleza. Depois a gente fez a categoria, vai ter a localização. Então a localização às vezes também pode ser um lugar um pouco maior, então também vou deixar ele aqui um pouco maior. Vou encostar ele aqui, olha, e vou aumentar aqui nessa direção, tá? Depois só vou aumentar aqui, encostar esses carinhas aqui à esquerda, né, à direita na verdade, e aumentar aqui o tamanho da minha caixa de combinação, tá? E aí vou dar o nome aqui do local MAC, então TB local MAC, tá? E a LB local MAC também. Perfeito. Então fizemos aqui mais uma linha de preenchimento, tá? Depois aqui vai ter o funcionário responsável, né? O funcionário vai ser caixa de combinação, tá? Então vou pegar aqui uma outra caixa de combinação, Ctrl C e Ctrl V. Vou deixar ela aqui embaixo, tá? Vou deixar ela aqui um pouco maior também, porque o nome do funcionário também pode ser maior, assim como acontece lá com o nome do responsável, né? Vou colocar aqui LB Func e vou criar aqui também um CB Func. Perfeito. Então já puxou essa informação. Depois, né, a data de início, a data de conclusão. Então são mais 2 de data. Eu vou copiar esse carinha aqui que já tem o tamanho certo ali para data. E vou colar aqui do lado, data de início e a data de fim dessa estrutura, tá? Perfeito. Então ele vai, vou dar nome aqui para esses itens, tá? Então chama aqui de LB data I, né? Então de data de início, TB data I. Depois LB data F e TB data F. Beleza? Fizemos aqui as duas outras caixinhas de data. Depois aqui, olha, eu tenho o horário de início, né, e o horário de conclusão, né? Então eu vou usar o mesmo tamanho aqui de data, tá? Então Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V novamente. E eu vou ter ali também o horário, o tempo, né, efetivo. Então esses 3 carinhas aqui são 3 carinhas que tem a ver com horas ali, então eles vão ter a mesma estrutura, também o mesmo tamanho, tá? Vou aproveitar aqui e já vou colocar os nomes, então LB hora I, de hora inicial, TB hora I. Percebe que eu uso padrão para todos os nomes, são tudo meio parecidos as estruturas, tá? LB hora F e o TB hora F. Depois aqui LB hora efetiva, porque se foge um pouco do padrão, então eu vou colocar realmente o texto para eu lembrar realmente o que ele fala, tá? E o TB hora efetiva. Ok, beleza, perfeito. Depois aqui eu vou ter aqui o tempo efetivo e o status, né? O status, né, ele vai ser uma estratégia de caixa de combinação também, tá? Eu vou permitir ele para a pessoa criar status diferentes para que a pessoa possa ter mais flexibilidade no projeto dela, né? E eu não precise planejar tudo, tá? Isso é uma questão importante de programação. Você não pode ter uma estrutura em que você seja obrigado a planejar tudo do seu programa. Então, alguns pontos é importante que você deixe isso aberto para o seu usuário criar, né, montar a estrutura que ele precisa, e a partir disso você ter ali uma liberdade maior em um projeto que vai atender melhor as necessidades do seu usuário. Por isso, é muito mais importante você aprender a dar liberdade com uma certa controle, né, de preenchimentos corretos, de evitar que dê bugs no seu sistema, do que você tente planejar tudo. Por que eu estou falando isso com relação a status? Status muitas vezes é definido com relação a alguma forma, como por exemplo, completo, atrasado, coisa do tipo. Mas aqui, como eu estou falando de manutenção, pode ser que a pessoa tenha terminado o serviço, porém está faltando uma peça e ela não vai poder entregar o maquinário de verdade, né? Então a pessoa em si, né, o técnico ali que está trabalhando, ele vai para uma outra atividade, porque aquela peça, sei lá, vai demorar para chegar ou qualquer coisa do tipo, porém aquela máquina não pode ser utilizada. Por exemplo, uma outra situação é a pessoa foi fazer a manutenção daquele maquinário, por exemplo, principalmente se for uma manutenção preventiva ou coisa assim, e a pessoa percebeu que tem um problema grave, então vai levar mais tempo e ela vai precisar parar, porque ela precisa de algum suporte, precisa chamar alguma assistência técnica ou coisa do tipo, percebeu? Então, nesse tipo de saída, eu vou ter outras nuances, né, outras possibilidades que eu não tenho como tentar ficar planejando, e provavelmente se eu tentar eu vou esquecer de alguma coisa porque não é a minha expertise. Então deixa
isso para o usuário e o usuário vai criar o universo dele de trabalho. Tá? Então, por conta disso, status vai ser aberto e a pessoa vai poder criar os status que ela quiser. Tá? Então, vou criar aqui um LB status e depois aqui um CB status. CB status. Perfeito. Sobrou um espacinho aqui, então eu vou consumir espaço aqui no nome do funcionário, né? Então, que é o que mais precisaria de espaço ali, e aí fica mais agradável ali ele tendo o mesmo espaçamento entre todos os itens, tá? Deixa eu só encostar um pouquinho mais, beleza, agora ficou certo. Eu vou pegar esses dois aqui e vou estendê-los aqui também, tá? Beleza, mais um pouquinho. Ótimo. Então agora está perfeitinho, né? Já pegou ali as informações, já pegamos aqui a parte de baixo, né? Então já vou encostar ali e vou fazer aqui com que você tenha uma visualização mais agradável, tá? Beleza, então aqui ele fez a ordem de serviço, tá? Você vai perceber que essa ordem de serviço, até vou fechar aqui agora para a gente poder olhar uma outra parte, né? Essa ordem de serviço aqui, ela já está bacana, né? Então ela já tem todas as informações, está legal ali de estrutura. Porém, se eu comparar com o FR maquinário, por exemplo, o FR maquinário é muito mais bonito, né? Então ele tem esse espaço aqui embaixo onde tem os botões, ele tem aqui esse label de ajuda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse label de ajuda agora, vou copiar ele e vou começar a melhorar essa minha área de ordens aqui. Vou colar e eu quero que ele fique lá em cima também, olha. Então ele também vai ficar bem lá em cima, tá? Beleza, ele vai ficar ali. Só que se eu deixar ele aqui, ele vai gerar problema ali pra mim, porque ele vai ficar apertado. Então agora eu vou começar a ajustar um pouquinho mais meu layout. Vou pegar esses caras aqui de baixo, com exceção do ajuda, vou jogar eles aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Beleza. Outra coisa que eu preciso levar em consideração com relação ao maquinário, olha, eu tinha um espaço um pouco maior aqui, né, entre as linhas, né, e também aqui com relação às laterais, né, para poder caber aqui esse frame que a gente criou no anterior. Nesse caso, eu vou fazer uma estratégia um pouco diferente, mas que seja parecida com ele. Ao invés de fazer um retângulo desse arredondado para cada item, eu vou fazer um retângulo arredondado só com todos os itens dentro. Então, dessa forma, eu vou poder manter todos eles aqui no mesmo lugar e vai ficar agradável. E por último, eu tenho que deixar um espaço maior aqui para caber aquelas 3 imagens que eu utilizo lá para o botão de salvar, de limpar e de sair, de excluir e de sair, tá? Então essa estrutura, montagem aqui de layout. Aí alguém pode me perguntar, Lucas, por que você está fazendo ao contrário esse user form? Quem está prestando atenção aí na aula vai perceber isso. Nos outros itens, eu montei primeiro lá no Canva o layout e depois eu vim para cá para montar a estrutura ali de visualização, certo? Agora, esse daqui eu estou fazendo diferente. Eu estou fazendo primeiro, né, o layout aqui no user form e depois eu vou fazer a estrutura lá no Canva. Por quê? Para fazer ele ficar mais bonitinho. Por quê? Porque quando eu faço o layout aqui, eu tenho mais facilidade de montar a estrutura ali de visualização, né? O tamanho realmente da minha página, tá? Então, quando eu for lá para o Canva, fica mais fácil eu poder montar uma estrutura, né? O tamanho ali do meu layout na mesma proporção, tá? Então, para fazer um layout que fique legal mesmo, que realmente caiba as minhas estruturas, tá? Então, por conta disso, eu fiz o layout aqui no user form primeiro, tá bom? Para concluir, eu só vou pegar aqui e aumentar aqui um pouquinho à direita, né? Como a gente viu, ele tem que ter mais espaço ali para ficar padronizado, tá? E esses detalhezinhos pode parecer frescura, mas faz diferença na hora de você precificar o seu projeto, tá? O cliente, ele olha para isso, ele mesmo aquele cliente que não está interessado, digamos assim, no layout, ele vê o layout bem feito, ele está disposto a pagar mais por aquilo. Então isso faz diferença, tudo bem? Então, ótimo. A gente montamos aqui a estrutura. Próximo passo que a gente vai fazer ainda hoje é acertar o nosso Tab Index, tá? Não se esqueça de acertar o Tab Index, tá? Por quê? O Tab Index é importantíssimo. Se você não deixar o Tab Index certo, a pessoa não vai conseguir navegar corretamente entre as informações, tá? Então, e teve uma caixa, que foi a caixa de observações, que a gente colocou ela antes, tá? Então, se você olhar o Tab Index aqui do primeiro item, ele vai estar com Tab Index 2, tá? Eu quero que esse Tab Index aqui, olha, parecido de novo, tá? Com o que a gente fez aqui no maquinário. Olha, se eu pegar esse Tab Index aqui, né, do primeiro item lá, você vai perceber que ele é Tab Index 1, tá? Então, é isso que eu quero fazer também lá na minha outra caixa, tudo bem? Então, esse Tab Index aqui vai ter que ser 1, ok? E aí eu vou ajustando agora um por um. Então, esse daqui é o 1, esse daqui, obviamente, vai ser o 2 e assim por diante, tá? Sempre aqui mexendo em diversos Tab Index, tá? Desço aqui para essa outra caixinha. Percebe que tá todo fora de ordem ali, tá todo bagunçado.
A galera esquece de acertar isso daqui e depois dá muito trabalho para o usuário ali no dia a dia. Tá? Então um detalhezinho também. Confesso que às vezes é um pouco chato da gente ficar ajustando, né, um por um, mas que permite que você tenha também uma interface de utilização para o usuário muito mais agradável. Tá? Então isso faz diferença, já tive feedback muito positivo de clientes, né, com relação à entrega de projeto por conta desse tipo de coisa. Tá? Então é uma coisinha boba que às vezes a pessoa deixa passar e acaba fazendo a pessoa ali perder um cliente ou parecer que a pessoa não é tão profissional assim, tá? Eu já vi ótimos programadores tendo problemas com as suas entregas por conta de detalhezinho desse tipo, tá? Então sempre deixa alinhado essa questão de layout e tudo mais, promete um certo nível ali para o seu cliente e tenta entregar um pouquinho mais do que isso. Isso também faz diferença, né? É uma estratégia até que o pessoal usa com relação a vendas no geral, né, que é você prometer até um certo nível, mas entregar mais do que aquilo. Né? Então, eu sei que eu consigo fazer um layout bonito para a pessoa ali no Canva, coisa do tipo. Beleza, então fala para a pessoa, olha, eu vou fazer um layout personalizado. Quando você fala isso, a pessoa vai normalmente imaginar, o cara vai colocar uma cor diferente, o cara vai colocar uma estrutura diferente que lembre a minha empresa. Agora, faz muita diferença quando você vai entrega uma estrutura toda pronta, pensada naquela empresa. Exemplo prático. Recentemente fiz um orçamento com um cliente, eu falei com ele de manhã, a gente marcou uma reunião para a partir da tarde. E aí, durante esse período eu dei uma pesquisada sobre a empresa do cara, já tinha visto o layout e tudo mais, peguei um Canva, né, super simples, e mostrei pro cara, peguei a logo do cara do site da empresa dele, né, uma rede de restaurantes. A gente pegou o logo, pegou as cores ali do site, coisa que é bem rapidinho de fazer, já montamos ali um esqueminha, falando, olha, a gente está pensando em usar essa paleta, essa estrutura. Quando a gente mostrou para o cliente fechou, porque ele falou, cara, se o cara já teve a preocupação, digamos assim, de fazer essa busca, de fazer essa pesquisa antes de ter qualquer coisa fechada, provavelmente o projeto vai ter ali um cuidado maior, né, uma seriedade maior ali no trabalho, no desenvolvimento e tudo mais. Tá? Então, esses detalhes fazem diferença e fazem você poder cobrar mais aí em cima dos seus projetos. Lembrando, você fala que para a pessoa que está pensando em fazer dinheiro com seus projetos de Excel e VBA, e dá para fazer bastante dinheiro com isso, tá bom? Bom, galera, a nossa próxima aula a gente vai fazer aqui o Canva para a gente poder montar e envelopar esse nosso user form, fazendo ele ficar com uma cara profissional, assim como a gente fez com os anteriores, tá bom? E eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.